É um título ousado, eu sei, mas você ainda vai me agradecer pelo que eu vou te ensinar aqui, que é para abrir os seus olhos para o que está acontecendo, tá? Nesse momento que a gente está entrando numa recessão mundial, a galera está entrando em pânico e vendendo absolutamente tudo, agora que a gente já está num ótimo momento de compra. As pessoas estão tratando o bull market como se fosse um bear market. E você não pode tratar as duas coisas da mesma maneira. Você tem que lidar com o mercado touro, né, o mercado que está subindo de uma maneira, e o mercado que está caindo você tem que lidar de outra maneira. E com as criptomoedas é ainda mais fácil você lidar com o bear market, né, quando está tudo caindo. Só que quando a gente está no bull market, o mercado subindo, vale a pena a gente arriscar para a gente transformar pequenas partes do nosso patrimônio em talvez montantes maiores do que todo o resto. Nesses momentos é interessante de fato investir em altcoins. Eu sou uma prova disso, não estou falando que você não deve investir em nenhuma altcoin nunca, mas existem os momentos propensos para isso. E o problema é, você não pode tratar um bear market dessa maneira. Por quê? No bear market, quando a tendência vira e começa tudo a cair, a primeira coisa que acontece é a evasão em massa de dinheiro das altcoins pro Bitcoin e também do Bitcoin para fora. Só que primeiro elas normalmente saem das altcoins e vão pro Bitcoin. Então, quando o mercado vira, a primeira coisa que acontece é as altcoins derreterem. A diferença é que o Bitcoin também cai. Só que ele cai menos, cai mais devagar e ao longo do tempo a gente teve vários bear markets mostrando que ele sempre cai e volta para um preço mais alto. E quando a gente está num bear market, o mercado está caindo, em vez da gente ter que ficar achando o novo Bitcoin, a moedinha degenerada que pode virar uma quantidade de dinheiro bem grande, a gente pode ficar no arroz com feijão de cada dia, que é simplesmente comprar Bitcoin quando ficar barato. Simples assim. Eu vou mostrar aqui no gráfico para vocês, conforme eu falei, vamos pegar aqui o primeiro bear market depois do halving, né? A gente teve o Bitcoin saindo lá dos $1.000 por unidade e caindo até menos de 200. Só que, o que aconteceu aqui? A gente teve toda essa valorização, depois a gente teve uma queda, fechou? Teve, beleza. Só que, depois que ele chegou abaixo da média de 200 semanas, ele estava num preço que foi fundo. Reparem nisso. E mesmo que você tivesse comprado antes, tá? Você poderia ter comprado ele aqui, ó, depois que ele chegou na alta histórica, depois que ele caiu aí, sei lá, 70%, você ainda ia ter pago um preço muito bom nele, ó, $300 por unidade. Hoje ele vale 20 mil e ele tá em uma queda bem forte, entendeu? Que eu acredito que é potencialmente um fundo. Mas é o seguinte, a gente chegou abaixo da média de 200 semanas, essa média roxa aqui, tá vendo? Ó, eu vou deixar ela mais grossa para que vocês consigam ver. Pronto, tá mais grossa aqui. Então, depois que a gente chegou aqui nessa média de 200, a gente tava em um fundo. E mesmo que a gente tivesse comprado antes, como eu falei, a gente teria pago, sei lá, 400, $300 por unidade no Bitcoin, sendo que hoje em dia ele vale 20 depois de uma queda forte. Então vamos lá, para outro bear market. A gente chegou aqui em 2018, na alta histórica, no finalzinho de 2017, na época que a alta histórica era $20.000 por unidade. Então pensa, aqui teria feito tanta diferença assim você querer dar uma de descobridor de fundo, ter comprado exatamente aqui no fundo dele em $170? Ou será que valeria a pena você ter aí comprado aos poucos e pego uma média aqui? Se a gente pegar depois de uma queda aqui, vamos falar que o seu preço médio ficou $300 por unidade, ele chegou em 20 mil. Sei lá, pior, se o preço médio era $500 por unidade, o preço dele chegou em 20 mil depois. Você teria feito 40 vezes o valor que você investiu aqui. Isso que não era nem perto do fundo. Beleza, então a gente tem aqui o outro bear market. Depois aqui do finalzinho de 2017, a gente teve belas quedas aqui, chegando até abaixo da média de 200 semanas. Então vamos pegar aqui, ó, $4.000 por unidade. Depois disso a gente chegou até a quase $70.000 por unidade. Então a gente teve 1.400% de valorização, ou seja, você teria feito 14 vezes o seu investimento. Então, quando a gente está num bear market, a gente não precisa de ficar inventando moda, querendo achar a nova altcoin, o novo Bitcoin. A gente vai no simples. Mesmo que você tivesse comprado mal, vamos dizer que você comprou mal, você comprou aqui a $500 por unidade, lá no fundo a $500 por unidade, depois você ia estar no lucro, num lucro muito grande. Aqui, ó, vamos falar que você comprou mal, em vez de comprar lá no fundão mesmo, você comprou aqui, ó, na metade do caminho. Você teria pago aí $7.000 por unidade.
ele chegou a quase 70, você fez quase 10x. Outra vez, ele deu uma liquidação aqui no Corona Crash, chegou abaixo da média de 200 aqui, ó. Então, chegando perto dessa média de 200, historicamente é um momento muito bom para comprar. A gente chegou aqui e depois, até lá no topo, a gente fez quase 1000% aí, ó, 950%. E agora adivinha onde a gente tá, ó? Dá uma olhada aqui, ó, a média de 200 semanas aqui, ó. Olha onde ela tá. A gente já está abaixo da média de 200 semanas. Então, não importa se agora eu pagar, por exemplo, 20, 18, sei lá, 16. Para mim, no cenário mais apocalíptico, ele vai chegar a 14, o que eu acho muito, 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 muito difícil, que seria para retestar esse topinho aqui, ó. Só que comprando agora abaixo da média de 200, que é historicamente um ótimo momento de comprar, a gente já vai fazer aí 200% de lucro se ele voltar para o topo histórico. Só que como a gente sabe aqui, ó, até então, aqui era um topo histórico, ó, aí depois ele subiu mais 300%, aqui era topo histórico, aí depois, ó, ele fez outro topo histórico quase 1.500% mais alto, aí depois aqui, ó, fez outro topo histórico quase 230% mais alto. Então, muito provavelmente, a gente ainda vai buscar lá os 140 mil dólares por unidade, 120 mil dólares por unidade. Então, imagina você comprando aqui, ele indo lá nos 120 mil dólares por unidade aqui, ó, que seria, vamos dizer assim, o mínimo da minha projeção a médio prazo aí, vamos dizer. Seria 400% de valorização. Então, no fim das contas, não vai fazer tanta diferença assim se você comprar ele a 20, a 18, querer acertar exatamente no olho da mosca. Por quê? Porque abaixo da média de 200 é um momento de acumular Bitcoin. Historicamente, isso aqui aconteceu poucas vezes e o Bitcoin, pelos fundamentos dele, pela escassez, pelo fato dele ser inconfiscável, dele ser deflacionário e tudo mais, ele tende a continuar subindo e a demanda por Bitcoin continua crescendo. A gente já tem vários lugares aceitando pagamentos em criptomoeda. Coisa que antigamente era só teoria da conspiração de nerd, entendeu? Mas hoje em dia isso aqui já é realidade. Então você comprando abaixo da média de 200 é um ótimo momento. Não importa se você pagar aqui, sei lá, 28 mil dólares, 22, 20, se cair até 14, agora a gente está num momento de comprar, porque quando a gente voltar para o nosso bull market, para a gente voltar lá para a tendência de alta de novo, você vai fazer muita grana em cima do Bitcoin. O Bitcoin vai continuar se valorizando. Então, se você ainda não se posicionou, se você está em dúvida de se posicionar, agora é um ótimo momento. Eu estou te dizendo o que o passado disse e o que o passado entregou. Eu quero que vocês tenham isso em mente, que vocês reflitam a respeito disso. Porque normalmente, galera, o meu canal é um exemplo disso. Nessa época aqui, o meu canal batia 20 mil views por vídeo. Meu canal é razoavelmente pequeno, atualmente tem 4.200 inscritos. Nessa época aqui eu batia 20 mil views nos meus vídeos. Hoje em dia eu tô penando para conseguir 10% dessas views. E isso aqui é alta histórica, então muito provavelmente depois que a gente tiver lá nos 100 mil dólares por unidade, a galera vai querer saber de novo, só que na verdade vai querer ter desejado comprar agora que tá barato. Porque você não faz dinheiro comprando a 60 mil dólares. Se você tivesse comprado ele no topo histórico, que é o que a maioria das pessoas quer fazer, só quer saber quando tá lá no topo histórico, você já teria perdido aí 60% do seu investimento, na verdade quase 70%. Mas você só perde realmente se você vender, né? Então se você segurar, muito provavelmente você vai ficar no lucro ainda. Só que quem faz dinheiro de verdade no bear market é você comprar quando tá barato, quando tiver em zonas com indícios históricos, como por exemplo a média de 200 semanas de que o preço está num ponto bom de compra. Quem fez muito dinheiro, por exemplo, com a Amazon, não foi quem comprou quando estava lá na alta histórica, foi quem comprou depois do estouro da bolha.com, por exemplo, que a empresa já não estava valendo quase nada. Então, para você fazer dinheiro, você compra barato para poder vender ela mais caro. E aqui é o exemplo do momento que está barato. Com criptomoeda, normalmente as pessoas fazem como se fosse assim, se a gasolina tá a R$6, a galera quer loucamente comprar, porque acha que vai chegar a 7, 8, 9. Se a gasolina cai para 2, a galera não quer comprar porque acha que vai voltar a 50 centavos, R$1, entendeu? Então, cara, aproveita, abre a sua mente para isso. A gente tá com indícios históricos, a gente também tá aqui no índice de força relativa, a gente tá sobrevendido, que são coisas que acontecem pouquíssimas vezes também, que normalmente acontecem somente perto de fundos aqui do Bitcoin, por exemplo, ó.
aconteceu aqui, aqui também. Então a gente tem indícios históricos de que a gente está em região de fundo. A gente pode até continuar caindo, pode ficar no lenga-lenga nessa região aqui, pode até demorar. Mas eu tenho certeza que se você aproveitar um momento desse, por exemplo, você vai ter muito mais dinheiro do que se você tivesse deixado o seu dinheiro na renda fixa, por exemplo. Porque normalmente em mercado tradicional a galera fala de juros compostos e tudo mais para você poder ficar rico em 30 anos. Sendo que daqui a 30 anos, sei lá, R$1 milhão pode não valer mais nada praticamente, pode ser, sei lá, o suficiente para você poder comprar um carro popular. Quem diria que um Gol completão custaria quase R$100 mil hoje em dia, ou talvez até mais, eu não sei que preço que tá um Gol, mas tá na casa dos 100 mil provavelmente. Mas enfim, para você poder realmente ganhar dinheiro de verdade, você tem que comprar quando tá barato e vender quando tá caro. E agora é o momento de plantar. Agora ninguém quer saber do Bitcoin, esse é o momento de você ir lá e plantar. É a hora de você aproveitar que tá barato. Afinal, imagina aqui embaixo você ter ficado desesperado, por exemplo, e falado, não, agora que ele chegou a R$100, $100 por unidade, ele vai voltar para $50 por unidade. Nesse fundo aqui, cadê? Nesse fundo aqui, ó, não, ele vai cair mais. Nunca mais caiu e você perdeu uma oportunidade aqui, por exemplo. Você não precisa de colocar todo o dinheiro da sua vida nisso aqui, mas se você tem a sua grana de investimento e tá com receio, por exemplo, isso aqui é um ótimo indicador, tá? A gente tá num momento histórico aqui do Bitcoin, enquanto a oferta monetária de real e dólar tá se multiplicando, por exemplo, nos últimos 2 anos eles imprimiram o que eles demoraram 26 anos para poder imprimir em real, ou seja, tem muito mais real por aí, enquanto tem a mesma quantidade de Bitcoins sempre, vai ter no máximo 21 milhões. Então, a gente tem sempre mais dinheiro pela mesma quantidade de Bitcoins, ou seja, o valor do Bitcoin em dinheiro aqui vai acabar subindo. Não tem como, é uma lógica muito simples. O dólar, por exemplo, nos últimos 2 anos, eles imprimiram o que eles demoraram 200 anos para imprimir. Então, com essa quantidade gigantesca de dólar no mercado, esse aumento repentino de dinheiro circulante, você acha que ativos escassos não vão se valorizar? Bom, pensa a respeito disso, fechou? Se você gostou desse conteúdo, eu vou deixar aqui no card o evento Surfando com os Bilionários. Ele é temporário, ele não vai ficar por muito tempo disponível, vou deixar o link na descrição também, onde eu usei o discurso de 4 bilionários para te falar tudo o que você precisa saber sobre dinheiro, tá? Pode ser que eu tô falando alguma coisa que soe um pouco confuso para você, que não faça muito sentido na sua cabeça, mas aquele evento foi o evento que eu falei para as pessoas iniciantes, porque muita gente pede vídeos para pessoas que não manjam muito, para pessoas que estão começando agora, e esse vídeo vai abrir a sua cabeça para você finalmente entender uma coisa que eles deveriam ensinar sempre na escola, mas não ensinam, que é sobre dinheiro. A gente sai sabendo a fórmula de Bhaskara, que eu mesmo nunca usei na minha vida, mesmo sendo formado em coisa de tecnologia. Eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, e eu nunca usei a fórmula de Bhaskara fora da faculdade, minha vida inteira, por exemplo. E dinheiro, que é uma coisa que todo mundo lida o tempo todo na vida, eles não ensinam. Então, pensando nisso e na quantidade de pessoas que pediram dicas para iniciantes, eu fiz esse evento que não vai ficar disponível por muito tempo, tá? Então, corre lá e assiste que vale muito a pena, fechou? Se você gostou, deixa o like para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, a gente ajudar mais pessoas também. Se inscreve para continuar recebendo esse tipo de conteúdo. Meu nome é Tony Mark. Valeu. Falou.